Programa Felicidade. Oferecimento. Editora e produtora Inspire. Recursos para inspirar sua vida. Imagine Beauty Studio. Um lugar para realçar ainda mais a sua beleza. No Vale Sul Shopping. A felicidade está no ar. Imagine Beauty Studio, Inspire Bookstore e Rádio Cidade AM 1120 oferecem este programa. Também um programa da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Um grande abraço para você. Espero que essa 1 hora de programação inspire e abençoe a sua vida. E como sempre começamos o nosso programa, trago uma mensagem de fé. Hoje o Salmo de número 127. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não vigia a cidade, inútil será montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente, porque o Senhor que concede o sono àqueles que o amam. O que esse texto está falando? Da inutilidade da vida sem fé. Se você é um trabalhador que não tem fé, um construtor que não tem fé, um pai de família que não tem fé, a vida, com o passar do tempo, vai se mostrar inútil. Independente da sua profissão, independente da sua idade, do seu sexo, da sua nacionalidade, tenha fé, porque vai ser inútil guarda se você não tiver fé. O que vai acontecer? O inimigo das nossas almas vai assaltar a sua vida, vai assaltar o seu ser. Então, tenha fé em Deus, através de Jesus Cristo, e você vai ver que todas as outras coisas o Senhor vai guardar na sua vida, inclusive a sua segurança, inclusive a sua casa e a sua família. Coloque Deus em primeiro lugar e você não vai chegar por último e nem atrasado. Vamos então ao nosso programa Felicidade de hoje. No quadro Palavras, a ministra Mariana Madaleno. A dica do chefe Marco Antônio nos Sabores da Cidade, hoje em homenagem ao pastor Carlos Cardoso, nosso entrevistado, é um delicioso bacalhau. O nosso negócio fechado, mais um entrevistado trazendo um testemunho de como ser um bom profissional cristão, fazendo diferença com a sua empresa. Também vamos ter uma oração no final do programa. E o nosso entrevistado de hoje é o pastor Carlos Cardoso. Nós vamos a um breve intervalo e depois do comercial eu volto com ele apresentando esse nosso querido pastor Carlos Cardoso, que veio de Portugal e passou aqui no nosso programa Felicidade para inspirar a sua vida. Então, a felicidade está no ar. Todos os dias, médicos, enfermeiros, centenas de funcionários e voluntários do Hospital do GAC se dedicam ao tratamento do câncer infanto-juvenil. Esta busca pela cura e saúde de cada criança e jovem não tem preço, mas tem um custo altíssimo a cada mês. Continue ajudando, seja um parceiro da vida. A festa da roça tá chegando, uai, e você não pode ficar de fora. Vai ter brincadeiras, comidas típicas, muita festa e o melhor bolinho caipira da região. Do dia 10 a 12 de julho, na PIB Campos Colina. Festa da Roça 2014.
Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Tudo o que você precisa entre livros, CDs, DVDs e presentes, você encontra agora na primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping, localizada no piso Expansão. Você não pode deixar de conhecer Inspire Bookstore, recursos para inspirar a sua vida. Quando eu crescer, eu quero ser artista musical. Ser professora de literatura. Veterinária. Piloto de Fórmula 1. Goleiro. A escola dos meus sonhos tem uma lousa interativa. Tivesse inglês, todo dia. Campo de futebol bem legal. E bons professores. Agora, você tem tudo isso. Em São José dos Campos, um novo colégio para uma nova realidade. Matricule-se já. Colégio Inspire. Educação prática que inspira vidas. Obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Felicidade, aqui pela NET, São José dos Campos, Vale do Paraíba, Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência. Que bom que você está conosco. Toda semana um novo programa Felicidade para você. Como anunciei na abertura do programa, o entrevistado de hoje é o pastor Carlos Jorge Gama Cardoso. Tudo bem, pastor? Mesmo. Como vai? Graças a Deus, tudo bem, sim, senhor. É muito bom estar aqui com vocês também. Obrigado. Ele que carrega no seu nome um nome bem português, Gama, né? Gama, Gama. Da onde? Da Gama. Isso. E aí, então, um abraço já. E os vascaínos lá do Rio de Janeiro. Né? Sim. Muito bom. Pastor Carlos, também conhecido como Carlitos, ele é casado, tem 2 filhos. Ele é presidente da Fraternal em Portugal, que é uma rede de pastores e igrejas que se reúnem para comunhão, para trocar experiências. Também já foi presidente da Aliança Evangélica Portuguesa, a AEP, que congrega todas as igrejas evangélicas de Portugal. Hoje ele é vice-presidente desta entidade e é pastor da Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas, a ICMAV. Isso mesmo, ICMAV. E o pastor Carlos Cardoso está aqui no Brasil, a um convite da Primeira Igreja Batista, e aproveitamos para que ele, então, nos desse aqui uma entrevista sobre Portugal, sobre a igreja portuguesa, sobre como que vai esse país que amamos tanto. Acredito você que está nos assistindo, que já foi a Portugal, tem vontade de voltar. E você que não foi, certamente tem vontade de ir, porque é a Europa que fala a nossa língua, são os nossos patrícios. Ali temos a nossa raiz de cultura, de identidade, de culinária, de língua e de uma série de outras características da nossa nação. Pastor Carlos, vamos começando. Como vai Portugal atualmente? Sabemos que passou uma crise de 2008 que ainda tem os seus reflexos, que atingiu também o Brasil e tal, mas como hoje, 2014, como vive o país? Acabamos de ver que ele recebeu muito bem a Copa da UEFA. Sim, senhora. Deixe-me só fazer uma pequena correção antes de responder a isso. É que eu nunca fui presidente da Aliança Evangélica. Sou o vice-presidente. Já fui a presidente da Fraternal. É só para ficar... Tá bom. Tá bom. Sim, senhora. Sobre a questão de Portugal, nos últimos 3 anos nós fomos surpreendidos, assim poderíamos dizer, porque foi de facto uma grande surpresa para os portugueses a violentíssima crise económica que nós tivemos. Essa crise económica também foi fruto de muitos maus investimentos que os sucessivos governos, não de ninguém em especial, mas dos sucessivos governos dos últimos, podemos dizer, dos últimos 15, 20 anos, que foram utilizando mal os dinheiros públicos e os dinheiros que vinham da União Europeia para investimento na nossa nação. Claro, com a crise da bolha imobiliária, com a crise também dos bancos, tudo isso se acentuou e provocou realmente uma ruptura total, digamos, da banca, ruptura total ao nível das despesas públicas, que são enormes, e claro, Portugal entrou numa situação muito grave do ponto de vista financeiro, não é? Fruto disso e até dos investimentos feitos no euro
2004, com a construção de estádios, que a grande parte deles nem sequer são usados. Nem sequer, tirando os estádios maiores, do Benfica ou do Porto, que têm, claro, devido à grande dimensão dos clubes, mas todo o resto nem sequer é usado. E isso foi uma ruptura total do ponto de vista financeiro e económico. E impressionante, parece que se repete isso e o mundo não aprende, porque na África do Sul aconteceu a mesma coisa. Eu estive na África do Sul depois da Copa e o pessoal está planejando derrubar alguns estádios porque o terreno vale muito, mas o prédio não vale nada, só dá manutenção. E aqui no Brasil eu já estou vendo projetos para utilizar de outra forma esses grandes estádios, por exemplo, Cuiabá. Cuiabá não tem um time forte a nível estadual no estado do Mato Grosso. Já estão pensando em transformar numa grande arena de eventos, porque com o tempo eles vão se degradar e a manutenção vai ser milionária. Pastor, entrada de Portugal na comunidade europeia. Você conhece bem Portugal antes e Portugal depois do euro. Era o escudo antes, não era isso? Era o escudo. Sim, senhor. E com o euro, sua avaliação ficou melhor? Olha, é assim, há duas correntes de opinião. Aliás, até os dias de hoje, existem, inclusive, economistas que dizem que a entrada no euro foi um erro. Mas existem outros que dizem que, de facto, foi a solução. Bem, enquanto cidadão, eu vou ter que lhe dizer que Portugal era um Portugal antes e é um Portugal depois. Isto que eu quero dizer é o seguinte. Portugal era um país, antes da entrada no euro, na zona euro e na Europa, era um país realmente muito... com muitas, com muitas deficiências. Não, havia até aldeias, vilas que nem saneamento básico tinham, ou seja, quando falamos em saneamento básico, estamos a falar de água, luz, infraestrutura básica, não tinham, vamos pôr assim. As estradas eram péssimas, os serviços administrativos eram péssimos, portanto, temos que ser justos neste sentido. Bem, com a entrada no euro e com a entrada, digamos, na Europa, de facto, Portugal deu um salto, não tem nada a ver com o que era antes. O problema mesmo foi a má utilização dos dinheiros públicos, ou seja, para dar um exemplo, Portugal construiu autoestradas e aquelas que ligam para o Algarve são fantásticas. Todas autoportantes. É verdade. Né? Olha, Portugal tem 2 autoestradas para ir de Lisboa a Porto. O que é inconcebível, não precisa. Uma delas está quase vazia. E é porque os pedágios são caros. São caros, exatamente. Eu lembro que eu peguei uma vez do Algarve até Lisboa, paguei quase 60 euros de pedágio. Exato, porque realmente tem que se pagar aquilo, não é? Mas o problema é que existem grandes interesses económicos por trás de tudo isto que, de alguma maneira, absorvem os dinheiros públicos e que são pagos com os impostos do cidadão português, não é? E isso aqui é muito mau. E que também aqui, de certa forma, estamos vivendo o mesmo filme. E eu espero que você, telespectador que nos assiste, separe. Copa é Copa, eleição é eleição. A Copa passa, mas as eleições é outra história e nós temos que olhar o futuro, porque essa fatura da Copa não vai para os escritórios lá da FIFA em Genebra, na Suíça. Eles vão vir para Brasília mesmo e a gente vai ter que pagar. Estamos conversando com essa pessoa simpaticíssima, que é o pastor Carlos Cardoso, ou Carlitos, que está aqui no Brasil. Nós vamos agora ao nosso quadro Palavras e depois do intervalo voltamos com mais felicidade para você. O quadro Palavras hoje traz a Mariana Madaleno, ministra Mariana Madaleno, trazendo uma reflexão para o nosso coração. Confira aí, abra sua mente, seu coração e receba essa reflexão de fé. E depois do intervalo nós voltamos com mais felicidade para você, conversando com o pastor Carlos Cardoso de Portugal. Aquele que se sustenta em sua própria força nunca se sustentará. Thomas Brooks. Uma vez uma amiga minha me contou uma história de uma viagem que ela fez. E uma das primeiras coisas que ela sempre empacotava na sua bagagem era o seu secador de cabelo. Então esse dia ela foi fazer uma viagem e chegando lá ela tomou um banho, se ajeitou no hotel e logo ela pegou o secador de cabelo para se ajeitar.
Mas assim que ela colocou o secador na tomada, ela percebeu que ele estava muito fraco, que ele estava funcionando praticamente com a metade da força que ele realmente tinha. E aí ela descobriu que ela tinha trazido um secador 220 volts, mas um lugar que funcionava a 110 volts. Você já se sentiu assim? Como se você soubesse que você tinha forças para fazer mais, para cumprir o que você deveria, para ser o que você gostaria de ser, mas você simplesmente não consegue? Parece que você faz tudo certo, mas na hora de fazer, na hora de ser, na hora de realizar, você simplesmente se sente fraco, como se não tivesse forças dentro de você? Sabe, talvez o seu problema seja como o que aconteceu com a minha amiga. Talvez o seu problema não esteja dentro de você. Talvez o problema não seja mecânico, de peças, de algo que tem que se ajustar. Talvez o seu problema seja simplesmente um problema de fonte. A verdade é que muitas vezes a gente passa muito tempo da nossa vida conectados a fontes erradas, fontes incapazes de dar toda a força, toda a energia que a gente precisa. Essas fontes podem ser lugares, pessoas, situações, marcas do passado que simplesmente não podem dar a você a força que você precisa. Aonde você tem que se conectar? De onde você tem buscado a sua fonte? Se você tem buscado a sua força em lugares insuficientes, você nunca vai ser capaz de cumprir perfeitamente aquilo para o que você foi criado para ser. A verdade é que existe uma fonte perfeita. Existe uma fonte capaz de te dar toda a energia, toda a capacidade, tudo o que você precisa para que você viva na sua máxima potência. Essa fonte se encontra em Deus. Essa fonte se encontra em Jesus. Quem mais poderia te dar tanta força, tanta energia, tanta vida, como o próprio Criador da vida? Como Spurgeon uma vez disse, não corra atrás de esperança, corra atrás da fonte de esperança, que é Jesus. Que você hoje possa refletir de onde você tem buscado a sua energia. Sabe, um secador de cabelo, um exemplo tão simples, mas quando ele funciona corretamente, o resultado dele é gerar beleza, é gerar algo positivo. E você foi criado para ser assim também, para abençoar a vida de outras pessoas. Então que você hoje, em Jesus, encontre a verdadeira fonte de vida e de alegria para continuar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 5. Todos os dias, médicos, enfermeiros, centenas de funcionários e voluntários do Hospital do GAC se dedicam ao tratamento do câncer infanto-juvenil. Esta busca pela cura e saúde de cada criança e jovem não tem preço, mas tem um custo altíssimo a cada mês. Continue ajudando, seja um parceiro da vida. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Este é o Eduardo. Um futuro bombeiro. Ele sonha em salvar muitas vidas. E a ABAP acredita e investe neste sonho. Por meio da Creche Primavera, ele recebe atendimento pedagógico, emocional, espiritual e social, além de muito lazer e atividades extracurriculares. Com apenas R$30, você ajuda a ABAP a transformar a vida de crianças e jovens. Adote um sorriso 365 dias por ano. Visite-nos e saiba mais. Felicidade para você. Curta a nossa página no Facebook, depois vamos postar lá a minha foto com o do Pastor Carlos e você pode curtir e estará concorrendo ao brinde dessa semana. Aparece aí no seu vídeo agora
pessoal que ganhou do Dia dos Namorados na semana passada, a cesta de chocolates da Chocolates Drift Leon. E também hoje você vai receber um vale, se você é de São José dos Campos, ou da região aqui do Vale do Paraíba, você vai poder retirar na Inspire Bookstore, no Vale Sul Shopping, um vale de R$100 para que você escolha livros da editora Inspire. Agora, se você não é de São José dos Campos, você vai poder entrar no website, escolher os livros e aí vamos mandar para sua casa os livros da editora Inspire que você escolher. Tá bem? Pastor Carlos, e nesse contexto, a Igreja Portuguesa, como vai? Ok. Temos também aqui duas situações a perceber e que estão relacionadas com a entrada de Portugal no euro e posterior a isso. Eu até vou um bocadinho mais longe, ou um bocadinho mais atrás, que tem a ver com a descolonização de Portugal face às antigas colónias, ou seja, os palopos, os países de língua portuguesa. Com a descolonização, regressaram perto de 700 a 800 mil portugueses, com africanos que estavam em Angola, Moçambique, sobretudo os países que sofreram em Angola com a Guerra Civil e que regressaram, incluindo eu. Regressaram centenas de milhares de pessoas. E o que é que aconteceu? A própria Igreja... Quantos anos você voltou para Portugal? Não percebi? Quantos anos você voltou? Ora, estamos a falar aqui de 39 anos. 39 anos. E o que acontece é que a Igreja em Portugal recebeu muitos cristãos que já vinham de África. E isso deu uma dinâmica, uma vitalidade muito forte, digamos, com um ritmo muito bom à própria Igreja. E depois, com a entrada de Portugal na União Europeia, Portugal ainda abriu mais as suas fronteiras, não é? Porque a partir daí, com a queda das fronteiras, Portugal passou a ter acesso aos países da União Europeia e houve uma maior circulação por parte das pessoas, de cidadania, as igrejas começaram a ficar também mais abertas, começaram a modernizar-se mais, começaram a ter como referência e padrões outras realidades, e isso veio trazer modelos e referências diferentes daqueles que a Igreja tinha anteriormente. Nesse sentido também foi muito bom, temos que ser francos. Agora, ao avaliar, percebemos que estamos numa fase de alguma estagnação. Qual é a porcentagem de evangélicos em relação à população? Olha, isso é uma coisa que ainda hoje em Portugal é polémica. Se considerarmos os movimentos neopentecostais, sim, considerando esses, isso vai para aí à volta de uns 250 a 300 mil. Se nós retirarmos os movimentos neopentecostais e considerarmos só os evangélicos, né? Porque os neopentecostais não estão no movimento evangélico, não estão. Se considerarmos isso, anda à volta aí de uns 100 mil a 150 mil, não mais que isso. Ok. É um desafio tremendo, que a população é de 10 milhões? 9 milhões e meio, sim, mais ou menos, número redondos. Sim. Então é uma porcentagem... O Brasil tem 22% da população. Então lá nós estamos falando aí de 2 a 3%. Sim, considerando os neopentecostais. Considerando, né? Os neopentecostais. Exatamente. Que é o caso aqui do Brasil. Considerando todos os evangélicos, em torno de 22%. Sim. Que é essa cidade aqui de São José também. Embora que o Brasil é assim, ele tem umas realidades bem distintas, muito perto. Por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, nós somos 39 cidades, 2 milhões de pessoas. Só nessa região aqui, nós temos uma cidade como São José dos Campos, que contempla 22% da população evangélica. Mas nós temos cidades aqui nessa mesma região que é 1%. Como a cidade de São Luís do Paraitinga, Canas, cidades menores na região. Então, numa mesma região tão diferente. Mostra que precisamos ampliar, plantar igrejas da cidade em toda essa região aqui. Com certeza. Pastor, como que é o trabalho da Fraternal? O senhor já foi presidente da Fraternal, hoje está na diretoria da Fraternal. Exatamente. O que é a Fraternal e qual a diferença entre a Fraternal e esta que o senhor já foi vice-presidente também, que é a Aliança Evangélica Portuguesa? Ok. É assim, a Aliança Evangélica Portuguesa congrega
todas as famílias evangélicas em Portugal. O movimento das Assembleias de Deus, o movimento da Convenção Batista, a família dos irmãos, a Fraternal, correto? Digamos, o órgão representativo dos evangélicos perante o Estado português. A Fraternal é uma rede de igrejas com outras famílias lá dentro, certo? Com igrejas independentes e que se congregam na Fraternal. Direi que a Fraternal tem dentro do seu próprio seio todas as igrejas que, de alguma maneira, não estão envolvidas na cultura denominacional. Certo. Okay. E a Fraternal, igrejas mais independentes. Independentes. E que estão numa rede de igrejas, de relacionamentos pessoais, da própria igreja, relacionamentos ministeriais, dentro desse âmbito aí. Ok. Hoje, quais são as igrejas que mais se destacam no país de influência? Além da sua, eu sei que a Igreja Manancial é uma igreja tradicional, de 70 anos, já no país, com uma sólida base ministerial, bíblica, teológica. Além da Manancial, que é uma igreja com mais de 600 membros. Existem, neste momento, algumas igrejas, vou falar da realidade que eu conheço, não é? Portanto, no âmbito da Fraternal, que têm tido nos últimos anos alguma preponderância em Portugal e na própria região de Lisboa. Concretamente, o Centro Cristão da Cidade, que é pastoreada pelo meu querido amigo Mário Riboto, já esteve aqui no nosso programa. Pelo MCI, que é a Missão Cristã Internacional, também pastoreada por um brasileiro. O pastor Cid. Eu penso que ele é de Goiás, penso eu, é de Goiás. Não estou certo, mas penso que ele é de Goiás, que é o pastor Sidson. Temos também o Sara a Nossa Terra, que tem o pastor que é o Bispo Guimarães, também está a implantar igrejas, inclusive em alguns países da Europa, e que também está filiado na Fraternal. E temos também a Igreja da Cidade do pastor João Martins, que também está afiliada na Fraternal. E, portanto, são igrejas que, de alguma maneira, que se estão a contemporaneizar, não é? Tendo em vista poder ajustar aquilo que são os desafios do homem pós-moderno e da sociedade pós-moderna em Portugal. Igrejas que estão respondendo às perguntas que estão sendo feitas, porque bem como em Portugal e no Brasil, tem igrejas que vivem como jornais de ontem, quer dizer, suas notícias são velhas, embora o evangelho é novo. Sem dúvida. Né? É como a gente fala, no livro também você leu, algumas igrejas, se o século XX voltar, elas estão prontas. Estão prontas, estão moderníssimas. Não é o caso das nossas, né, cara? Que bom. É isso aí. Nós vamos agora ao nosso quadro Sabores da Cidade. Hoje nós vamos mostrar para o pessoal aí um delicioso bacalhau. Depois quero perguntar sobre bacalhau. Se aqui ele é tão querido como que é em Portugal. Então, chefe Marco Antônio, coloca sabor na nossa entrevista. Sabores da Cidade com o chefe Marco Antônio, falando hoje sobre um delicioso bacalhau, que é preferência nacional de norte a sul do Brasil, e não só na época da semana chamada Santa, mas o ano inteiro. Depois do intervalo voltamos com mais felicidade para você. Aproveita e corre, curta a nossa página no Facebook, compartilhe os nossos programas e você vai estar concorrendo ao brinde desta semana. Olá! Que bom estar com você mais uma vez aqui no quadro Sabores da Cidade. Hoje eu preparei uma receita muito gostosa, que é um bacalhau ao creme. O bacalhau, hoje em dia ele é muito apreciado aqui no nosso país, no Brasil, né? A gente sempre remete ali aos portugueses, por causa que lá em Portugal eles têm uma produção grande de bacalhau, aquela região subindo ali ao norte, né, nos mares gelados, na Noruega também tem uma produção muito grande, porque ele é um peixe de água gelada. E por causa da tradição dos portugueses, a gente começou a consumir bastante bacalhau no Brasil, e tem aquelas receitas mais tradicionais, bacalhau a gomas de sá e tudo mais, que normalmente é um bacalhau cozido, com batata, pimentão, azeitona, cebola.
e são receitas muito saborosas. Essa receita foi uma receita que eu decidi dar uma incrementada, mudar um pouco, sair um pouco do azeite, do pimentão, da azeitona e mais para um lado do creme de leite, do gratinado, né? E acabou que as pessoas começaram a apreciar muito essa receita e eu queria passar ela para vocês agora, tá bom? Então anota aí os ingredientes do bacalhau ao creme: lombo de bacalhau, ramos de alecrim, 3 dentes de alho, 150 gramas de parmesão ralado, 500 ml de creme culinário ou creme de leite fresco. O bacalhau que eu escolhi para fazer essa receita é um lombo de bacalhau e eu comprei ele dessalgado. Hoje em dia nos supermercados a gente encontra lombo de bacalhau dessalgado. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você tem bem menos perda. Então ele já vem, do tamanho que ele está aqui, ele vai diminuir só um pouquinho, que vai perder um pouco de água. Então você tem uma boa referência aqui para você na hora de servir. Então é uma aposta bem grande, né? Existem vários tamanhos, eu escolhi essa daqui que ela está bem bonita. Então eu vou colocar aqui na panela que já está com um pouquinho de água, bem pouquinho. Vou colocar os ramos de alecrim na panela e os dentes de alho inteiros, né? Prontinho. Agora é só colocar o creme de leite. Essa receita pode ser usada ou creme de leite fresco ou creme culinário, tá bom? Não pode ser o creme de latinha, porque senão ele não pode, se ele ferver, ele vai talhar. O bacalhau, ele vai cozinhar no creme de leite com o alecrim e o alho. Então, ao mesmo tempo em que a cocção vai acontecendo, o sabor do alecrim e do alho vai entrando no bacalhau e ao mesmo tempo o aroma, o sabor do bacalhau vai passando para o creme. Então a gente vai cozinhar o bacalhau e depois a gente vai tirar a posta de bacalhau, vamos tirar as espinhas, a pele e deixar somente o lombo, somente a carne. Nosso bacalhau já está cozido. Agora a gente vai retirar a posta do bacalhau. O creme de leite aqui, ele já está até que numa consistência já que a gente gostaria. Ó, só vou deixar ele engrossar só mais um pouquinho. Aqui, a posta do bacalhau, o que devemos fazer é limpá-la, né? Então, tirar ali os raminhos de alecrim. E aí você espera esfriar um pouquinho o bacalhau. E aí você pode tirar as espinhas, né? Só de puxar já vai sair, ó. Prontinho, o bacalhau que já está limpo, né? Eu fiz aquela limpeza nele, tirei as espinhas. O creme foi coado. Aí você coloca o creme em cima do bacalhau. E aí depois coloca o queijo parmesão. E aí é só levar para gratinar. Prontinho, nosso bacalhau foi gratinado e está aqui, bacalhau ao creme. Ele fica uma aparência muito, muito bonita, né? Por causa do gratinado do parmesão. E aí depois, na hora de servir, você pode pegar o restante do creme que estava na panela, que já tinha sido coado, e servir junto com as outras guarnições que você vai escolher, seja a batata, seja o arroz ou mesmo os legumes. Tá bom? Espero que você tenha apreciado essa receita aí diferente de bacalhau. Próxima vez que você comprar um bacalhau, faça essa receita para dar uma variada aí nas produções caseiras. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Quando eu crescer, eu quero ser artista musical. Ser professora de literatura. Veterinária. Piloto de Fórmula 1. Goleiro. A escola dos meus sonhos. Tem uma lousa interativa. Tivesse inglês tipo todo dia. Campo de futebol bem legal. E bons professores. Agora você tem tudo isso. Em São José dos Campos, um novo colégio para uma nova realidade. Matricule-se já. Colégio Inspire. Educação prática que inspira vidas.
Todos os dias, médicos, enfermeiros, centenas de funcionários e voluntários do Hospital do GAC se dedicam ao tratamento do câncer infanto-juvenil. Esta busca pela cura e saúde de cada criança e jovem não tem preço, mas tem um custo altíssimo a cada mês. Continue ajudando, seja um parceiro da vida. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Este é o Eduardo. Um futuro bombeiro. Ele sonha em salvar muitas vidas. E a ABAP acredita e investe neste sonho. Por meio da Creche Primavera, ele recebe atendimento pedagógico, emocional, espiritual e social, além de muito lazer e atividades extracurriculares. Com apenas R$30, você ajuda a ABAP a transformar a vida de crianças e jovens. Adote um sorriso 365 dias por ano. Visite-nos e saiba mais. Que bom que você está conosco, que bom que você está participando do Felicidade. Lembrando que Felicidade, além do programa de TV semanal, nós temos também na revista e na rádio. Na revista, toda semana uma nova revista para você, eletronicamente, onde você esteja, você pode folhear felicidade.net, a edição da semana passada e todas as edições anteriores. É a única revista semanal do Vale do Paraíba. Aqui tem muita edificação para a sua vida. E também na Rádio Cidade AM 1120, o seu programa Felicidade, todos os dias de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos França. Então, seja no rádio, seja na TV, seja na revista, felicidade para você. Pastor Carlos Cardoso, o brasileiro ama o bacalhau. Parece até meio mitológico. Eu acredito que se perguntarmos a algumas pessoas, eles podem até achar que o bacalhau é do Rio Tejo, né? Como que o português passou a comer o bacalhau e se lá é tão popular quanto aqui também? É muito popular o bacalhau. Não há nenhum restaurante, não há nenhuma casa, a gente chama-lhe de pasto, que é uma casa tipicamente portuguesa, que não tenha bacalhau. Eu até conheço um restaurante que só tem bacalhau. Tem bacalhau a espanhola, tem bacalhau a portuguesa, tem bacalhau a norueguesa, tem bacalhau para tudo. Claro, o sabor é sempre bacalhau, mas é uma coisa impressionante. Aqui há tempos eu fui convidado por um amigo lá da minha comunidade para ir a um almoço que era da Confraria do Bacalhau. Uau. Eu não sabia tão pouco que existia uma confraria destas. E fui. Bem, então quando lá cheguei, os aperitivos eram bolinhos de bacalhau, pastéis de bacalhau, rissóis de bacalhau, tudo com bacalhau. E depois o almoço era bacalhau cozido, era bacalhau... Tomou uma overdose de bacalhau. E aquela confraria de bacalhau reúne-se de 15 em 15 dias. Até hoje recebo os e-mails, não é? Para ir aos almoços da Confraria do Bacalhau. Existe em todo o mundo, com certeza que aqui no Brasil também existe. Olha. A Confraria do Bacalhau. Daí para lhe mostrar o amor que os portugueses têm ao bacalhau. Como que ele veio lá da Noruega? Os portugueses iam pescar lá? Sim, os portugueses são um povo marítimo, não? Um povo pescador. E segundo... consta exatamente isso, quer dizer, Portugal também teve nórdicos no seu país, então daí tudo aquilo que está relacionado com o gosto pelo bacalhau, não é? Para além dos portugueses que iam pescar para terras nórdicas, porque o bacalhau tem as suas raízes na Noruega, naquela região ali assim, não é? E por que fala-se bacalhau do Porto? E o bacalhau do Porto? Porque também aqui no Brasil é o mais famoso, é o mais caro. Não sei se é só para uma grife de ficar mais caro, mas aí fala assim, esse aqui é o legítimo do Porto. Porto é uma cidade ao norte de Portugal, é a segunda maior cidade do país. Sim, né? senhora. E lá já teve um entreposto de bacalhau? Não, a questão aqui é, muitas vezes quando se diz bacalhau a Porto, ou bacalhau a Lisboa,
ou quer que seja, é uma questão comercial. Pronto, uns temperos, uns metem um tempero mais ou menos, porque lá também temos bacalhau espiritual, temos bacalhau a Gomes de Sá, se formos comer, sei lá, a uma outra região qualquer, também vão meter lá o nome da casa, pronto, há isso, não é? Portanto, aqui temos que ver esta questão da E o bacalhau na gastronomia, já que nós estamos estendendo aqui hoje os sabores da cidade, hein? É acompanhado de um bom vinho, né? Ah, sim, claro. Tem que ser com na vinho. mesa portuguesa não pode tem que ser falhar. com um bom vinho, né? Um bom vinho. Qual não o pode melhor ser com vinho água, que não, com água não. Que acompanha um bacalhau português? Não, isso já depende. O vinho tinto é bom, não é? Um vinho tinto. Agora, depende, há muitos bons vinhos, um vinho alentejano, maravilha, não é? Agora viu como é que ele mudou, como é que ele gosta do vinho, né? Ele mudou até para falar do vinho. Olha, eu não bebo, mas com bacalhau eu bebo um bocadinho. Com bacalhau, sim, um bocadinho. um bocadinho. Agora você fica me devendo, hein? Quando eu voltar lá, eu quero ir nessa confraria do bacalhau. Porque eu não sabia dessa confraria do bacalhau. Esse lugar aí onde tudo é de bacalhau. É, tudo bacalhau. Tá certo? Nós estamos conversando aqui com o pastor Carlos Cardoso, essa pessoa agradabilíssima, também falando um pouquinho sobre a realidade cultural de Portugal. Nós vamos agora ao negócio fechado e depois nós voltamos com mais felicidade para você no último bloco do seu programa Felicidade de hoje. Quero indicar também para você o novo livro do pastor Fabiano Ribeiro, o novo lançamento da editora Inspire Votos. Quando nós fazemos votos, qual é o objetivo, a diferença de um voto, de um propósito, por que fazer, quando fazer, o que a Bíblia diz sobre um voto espiritual. A Bíblia fala de jejum e a Bíblia fala de votos. Qual é a diferença também? Então, pastor Fabiano Ribeiro, editor Inspire Votos, redescubra a importância dos votos espirituais, uma prática bíblica e atual. Você pode pedir pelo telefone, em horário comercial, 3911-2228, lojainspire.com.br, ok? Vamos então ao negócio fechado, mais um empresário dando testemunho de como lidar com os negócios de maneira ética e de uma maneira que faça diferença na vida das pessoas. Meu nome é Vanderlei Gabriel, eu sou um dos proprietários, sou um sócio dessa empresa que tem como nome fantasia Vicpani. A Vicpani é composta hoje com 6 lojas em Taubaté. Estamos em projeto de reforma já numa loja, para inaugurar uma nova loja em São José dos Campos, na rua Sebastião Húmel. E temos também uma fábrica onde centraliza a produção de todos esses pães. É uma fábrica que foi criada exatamente para atender esse novo conceito que nós criamos de lojas de pães. Tudo começou em 89, quando eu ainda era funcionário de uma empresa e tinha no coração o desejo de empreender, de ter um negócio próprio. Então onde chamei o Marcos, que está aqui junto conosco, um dos nossos sócios, e iniciamos um projeto de comprar uma padaria. Compramos essa padaria e as dificuldades então começaram de ser dono do negócio próprio. A maior dificuldade inicial foi o relacionamento com os padeiros, que até então eram os profissionais que detinham todo o know-how de produção da empresa. E acontecia de chegar às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, para abrir a padaria na época, e a padaria fechada sem nenhum pão. E ali começaram os transtornos, tinha que sair correndo, buscar pão em vizinhos, vinha pão de outra qualidade, uma variação enorme, e aquilo foi causando um desconforto muito grande, onde eu cheguei à conclusão que a melhor opção seria que eu tomasse conhecimento de como fazer pão. E aí eu comecei a procurar cursos. Nesse primeiro curso eu vi que poderia se desenvolver muito mais coisa além daquilo que os nossos funcionários estavam produzindo. O processo foi bastante longo. Esse sonho de ter uma casa de pão, uma loja de pães, ele veio se desenvolvendo. Em 98, quando eu já tinha ido para a Europa 2 vezes, já tinha desenvolvido técnicas diferenciadas, o consumidor de Taubaté já estava assim, se acostumando muito com os nossos produtos, muita fila na padaria, muitos comentários a respeito dos nossos produtos, onde veio a ideia de desenvolver uma casa de pães, uma boulangerie, ou isso que vocês estão vendo aqui. Só que eu iniciei um novo projeto, como que eu poderia ter esse mesmo produto em várias lojas? Eu pensei então na época de criar uma central de produção.
e eu convidei 2 outros sócios, que não são os meus sócios de hoje, eram outros sócios na época. Eu os convidei para compor comigo uma sociedade para nós desenvolvermos esse produto. Isso em 98. Quando foi em maio de 2001, essa empresa veio acabar porque ela passou por muitas dificuldades, onde eu achei que tudo estaria perdido, todo o meu sonho, tudo teria se esgotado nesse dia. Até hoje, ao me lembrar disso, eu chego a me emocionar porque foi algo assim que marcou muito na minha vida, porque naquele momento, todos os meus sonhos, todos os meus trabalhos, todo investimento meu, da minha família, eu vi que estava tudo indo embora, mas eu não tinha outra opção na vida a não ser insistir, a não ser perseverar. Aí então eu chamei a minha esposa e conversei com ela, falei, escuta, olha, nós temos uma situação muito difícil, vamos ter que romper com essa sociedade, acabar com essa empresa e recomeçar a nossa vida. E a minha esposa, ela foi assim, num momento assim, fundamental na minha vida, que eu falei para ela, escuta, pior das hipóteses, eu sei fazer pão hoje, nossa casa tem um espaço, eu faço o pão aqui em casa, a gente embala ele, que seja num celofane, e você me ajuda a vender. E a minha esposa então falou, meu bem, eu estou junto com você. Ali foi assim a principal palavra que eu precisava ter ouvido naquele momento para retomar uma força para caminhar novamente e continuar com esse projeto que hoje, graças a Deus, é uma realidade, né? E tudo isso aconteceu porque eu não via saída, e a única saída que eu tinha era clamar a um Deus, né? Eu não conhecia nem Deus, não sabia nem como falar com Deus, e eu clamei a Deus nesse dia. Falei, Deus, se o Senhor existe, me ajuda. E essa ajuda veio. Visualmente não dá para descrever, mas essa ajuda, esse poder superior, ele veio e ele me socorreu. E hoje eu sou um homem que encontro forças para caminhar, porque se eu clamei a Deus um dia, Ele veio, Ele me atendeu, é porque Ele está presente na minha vida e Ele vai me ajudar sempre. Então hoje nós temos esse projeto ousado, estamos iniciando exatamente agora, nesse mês, nosso novo projeto que chama Beth-Lehem, que no hebraico significa Casa de Pães. Nós estamos lançando o nosso projeto de franquia. Essa empresa, a partir de agora, está sendo franqueada, tudo para que a gente possa levar para a população um produto diferenciado, um conceito de vender pães diferenciado e que a população não só de Taubaté e também não só do Vale Paraíba e quem sabe do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Esse é o nosso projeto de levar esse pão para todas as nações aí, se assim Deus nos permitir. Quando eu crescer, eu quero ser artista musical. Ser professora de literatura. Veterinária. Piloto de Fórmula 1. Goleiro. A escola dos meus sonhos. Tem uma lousa interativa. Tivesse inglês tipo todo dia. Campo de futebol bem legal. E bons professores. Agora você tem tudo isso. Em São José dos Campos, um novo colégio para uma nova realidade. Matricule-se já. Colégio Inspire. Educação prática que inspira vidas. Tudo o que você precisa entre livros, CDs, DVDs e presentes, você encontra agora na primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping, localizada no piso Expansão. Você não pode deixar de conhecer. Inspire Bookstore. Recursos para inspirar a sua vida. A festa da roça tá chegando, uai, e você não pode ficar de fora. Vai ter brincadeiras, comidas típicas, muita festa e o melhor bolinho caipira da região. Do dia 10 a 12 de julho, na PIB Campos Colina. Festa da Roça 2014. Este é o Eduardo. Um futuro bombeiro. Ele sonha em salvar muitas vidas. E a ABAP acredita e investe neste sonho. Por meio da Creche Primavera, ele recebe atendimento pedagógico, emocional, espiritual e social, além de muito lazer e atividades extracurriculares. Com apenas R$30, você ajuda a ABAP a transformar a vida de crianças e jovens. Adote um sorriso 365 dias por ano. Visite-nos e saiba mais. Obrigado por estar nos acompanhando no programa Felicidade de hoje. Pastor Carlos Cardoso, qual é o desafio maior, ao seu ponto de vista, para a igreja evangélica em Portugal? A população está envelhecendo, a juventude nem sempre está sendo alcançada. Esse é um dos grandes desafios ou existe outros?
esse que acabou de dizer é de facto um desafio. A população portuguesa está a envelhecer e não se está a renovar, o que significa que daqui por 10, 15 anos, o que não é muito tempo, muitas das igrejas evangélicas vão fechar portas, com certeza. Mas o maior desafio para os nossos jovens tem a ver exatamente com o humanismo, correto? A grande filosofia e a grande cultura impregnada na Europa é o humanismo. Ou seja, esse é, de facto, o maior desafio que a Igreja tem e tem que perceber como comunicar o Evangelho, porque o Evangelho, ao fim e ao cabo, é a melhor mensagem que existe, sem dúvida nenhuma, não é? Agora, como comunicar? Saber comunicar, desafiar os jovens a perceber a importância que o Evangelho tem acima do próprio humanismo. Esse é o maior desafio que a Igreja tem. Ou seja, o desafio está nela própria e não no resto, não é? Certo. E a Igreja evangélica brasileira, influenciada pelos movimentos mundiais, tem crescido muito. Aqui também é o maior país católico do mundo, né? O Brasil é um país muito fértil para as religiões. No cristianismo é o maior país católico do mundo, é o maior país espírita do mundo e é o terceiro maior país evangélico do mundo, né? Superado apenas pelos Estados Unidos e pela China, né? Agora, o que hoje o senhor avalia, assim, de uma perspectiva da Igreja Católica? Não sei se o senhor tem muito cenário. No Brasil, ela foi muito influenciada pela Igreja Evangélica, nas pregações, nas músicas, e fez mudanças e está crescendo com a renovação carismática. Na Europa também ou não? Sim. Vou falar daquilo que eu conheço melhor, que é em Portugal, né? Em Portugal, há duas realidades da Igreja Católica. Há a realidade que tem a ver com o interior do país, e aí a Igreja Católica não mudou rigorosamente nada. E há a Igreja Católica nas zonas urbanas, não é? Lisboa, Porto, Coimbra, etc. E aí sim, a Igreja Católica, até face aquilo que nós falámos há bocado, os desafios que tem dos jovens, e tem muitos jovens, não é? A Igreja Católica está, de alguma maneira, a renovar-se e a conseguir alcançar esses jovens, não é? E daí é muito forte nas zonas urbanas e não tanto nas zonas rurais, não é? Mas similar com a situação brasileira. Sim, com certeza. Pastor, estamos chegando ao final da entrevista, agradeço muito a sua presença conosco. Eu peço que nesta câmara aqui o senhor deixe uma palavra de fé, de encorajamento aos seus também patrícios aqui, os brasileiros, uma palavra daquele que está triste, está cabisbaixo, para que não desista e prossiga. Com certeza. Uma coisa que de facto eu gostaria de dizer a todos aqueles que são os meus patrícios, e agora que nós temos aí o Cristiano Ronaldo a jogar na segunda-feira, Portugal surpreende, é verdade, ter bom ânimo. Eu sei, os meus pais já foram imigrantes e sei quantos imigrantes têm as saudades da nossa nação, de um bom bacalhau. Então eu gostaria realmente de vos dar um grande abraço e dizer que a esperança é sempre uma coisa fundamental na nossa vida. Há sempre a possibilidade de algo muito melhor para nós. E eu que sou cristão, deixo-me dizer isto. Com Deus, sempre tudo está em aberto. E para vocês também. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Prazer, meu querido amigo. Prazer. E depois voltamos aqui para a oração final. Todos os dias, médicos, enfermeiros, centenas de funcionários e voluntários do Hospital do GAC se dedicam ao tratamento do câncer infanto-juvenil. Esta busca pela cura e saúde de cada criança e jovem não tem preço, mas tem um custo altíssimo a cada mês. Continue ajudando, seja um parceiro da vida. Quando eu crescer, eu quero ser artista musical. Ser professora de literatura. Veterinária. Piloto de Fórmula 1. Goleiro. A escola dos meus sonhos. Tem uma lousa interativa. Tivesse inglês, todo dia. Campo de futebol bem legal. E bons professores. Agora, você tem tudo isso. Em São José dos Campos, um novo colégio para uma nova realidade. Matricule-se já. Colégio Inspire. Educação prática que inspira vidas.
A festa da roça tá chegando, uai, e você não pode ficar de fora. Vai ter brincadeiras, comidas típicas, muita festa e o melhor bolinho caipira da região. Do dia 10 a 12 de julho, na PIB Campos Colina. Festa da Roça 2014. Esta é a Beatriz. Beatriz, Ela sonha em ser uma grande cantora e a ABAP acredita e investe neste sonho. Por meio da Creche Primavera, ela recebe atendimento pedagógico, emocional, espiritual e social, além de muito lazer e atividades extracurriculares. Com apenas R$30, você ajuda a ABAP a transformar a vida de crianças e jovens. Adote um sorriso 365 dias por ano. Visite-nos e saiba mais. Chegamos ao final de mais um programa Felicidade. Espero que você tenha sido edificado. Também você que tem descendência direta de portugueses. É bom ouvir esse sotaque aqui gostoso, né? O povo do estado, eu sou natural do estado do Rio, mas quem é da cidade do Rio de Janeiro, ele tem um sotaque bem parecido com o português. O S acaba ficando mais forte, né? É onde recebeu a maior colônia de português, era a sede do Império, né? Sem dúvida. Essa é uma informação interessante, né? Que Portugal já foi colônia do Brasil. É o único caso que isso aconteceu, né? Então, você tenha matado saudade aí também dos seus irmãos portugueses. Deixa eu orar com você e espero que você tenha uma semana abençoada por Deus. Pai, quero te agradecer por estar entrando no lar dos meus amigos e minhas amigas aqui do Vale do Paraíba, da nossa cidade de São José dos Campos, da nossa cidade de Jacareí. Abençoe cada um com toda sorte de bênção. Pai, abençoamos aqueles que estão enfermos para que sejam curados, que cada um receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sejam perdoados seus pecados e os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Venha abençoar nossa nação nesse período de Copa, nesse ano de eleições. Salve o Brasil, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço para você nesse final de semana, aos sábados, na Colina, Juventude Eleve, às 19 horas, 4 celebrações de jovens para que você possa escolher entre 13 e até 35 anos. Também aos domingos, na Colina, às 8, às 10, às 5 e às 7. O endereço aparece aí no seu vídeo, também o website, o telefone para maiores informações. Nos vemos na Primeira Igreja Batista, em São José dos Campos, nesse próximo domingo, com 4 horários para você, e você é o nosso convidado especial. E aqui pela NET, toda sexta-feira, 10h30 da noite, hora da virada. Sempre uma mensagem pregada na Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Um grande abraço para você, Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça, a felicidade está no ar.